boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sara Roder, sou mãe de autistas, sou terapeuta, especialista em autismo, e neste bate-papo de mães de autistas, eu ensino como você pode levar uma vida normal com o seu filho autista, ajudando ele no desenvolvimento para que ele se torne, para que ele seja um filho calmo, tranquilo e tenha independência, autonomia de uma forma natural, mesmo que ele já faça terapias ou se ele ainda não tem acesso a terapias e mesmo que você apenas suspeite que ele seja autista. Então, o tema do nosso bate-papo hoje, nós vamos falar como diminuir as medicações do seu filho autista. Então, se você está aqui comigo, seu filho autista precisa de fazer uso de alguma medicação, compartilha comigo, vai deixando suas dúvidas, fazendo seus comentários, que eu venho responder todo mundo para não deixar ninguém sem resposta. E vamos compartilhar esse bate-papo para que outras mães também recebam ajuda. Talvez não possa assistir agora ao vivo, mas pode assistir no gravado depois, né? Então, olha só, nesse bate-papo, eu não tem como eu te dar uma receita, não é esse o objetivo, mas é te trazer um direcionamento, uma orientação sobre o que fazer, para você não se sentir perdida, né? Então, te explicar sobre isso. Primeiro, para que o seu filho precise fazer o uso de alguma medicação, seu filho autista, né? Eu acredito, primeiro, que você saiba que autismo não é doença. Então, portanto, se não é doença, ele não tem sintomas, certo? Mas o que ele tem? Sinais, características de uma pessoa que tem o espectro autista e um déficit na comunicação e na interação. Uns têm mais, outros têm menos. Por isso que uns precisam de mais suporte, outros de menos suporte, tá? Mas assim, como um filho que não é autista pode desenvolver comorbidades. O que são comorbidades? Transtornos, né? Por exemplo, transtornos mentais. Vamos pensar aqui nos mais conhecidos como TDAH ou TDAH, TOD, TOC, TDA, bipolar, esquizofrenia, depressão, ansiedade, TAG, né? Transtorno da ansiedade generalizada, síndromes, né? Como a síndrome de Down e tantas outras síndromes. Então, um filho que não é autista pode nascer com uma síndrome ou desenvolver alguma comorbidade, ok? Até aí tudo bem? O seu filho autista também pode desenvolver alguma comorbidade ou nascer com alguma síndrome também. Então, o autismo em si não é uma doença. Talvez você já saiba disso, mas tem mães que eu tenho visto por aí, entrado em contato comigo e pela internet afora, que ainda entendem, né, que o filho autista precisa de tratamento. Se ele precisa de tratamento, então o que precisa tratar? Precisa tratar o que é uma doença, o que tem sintomas, né? Não se trata autismo, se trata essas comorbidades, as síndromes com as suas consequências. Se trata, mas o autismo em si não se trata. Então você precisa aprender, conhecer como lidar, como ajudar, como desenvolver, como direcionar o seu filho autista. Vamos pensar assim, quando o seu filho apresenta sintomas, né, que as síndromes têm os sintomas ou as comorbidades que elas apresentam, tá? E você for num neuro, ou você for num psiquiatra infantil, ou num psiquiatra, se caso o seu filho já seja adolescente aí de acima de 13 anos, ou até adulto, né? Ou pediatra se ele for infantil. Então, o médico vai receitar alguma medicação para quê? Para controlar ou acalmar os sintomas daquela síndrome ou daqueles distúrbios que ele desenvolveu naquela comorbidade. O médico vai prescrever alguma medicação. Por que eu falo controlar e acalmar, né? Porque eles não podem curar aqueles sintomas. Então, olha lá. Esse é um momento muito importante aqui para você, mãezinha, entender isso. Por quê? Eles só podem controlar e acalmar e não curar. Se você mãe, você precisa saber que essas medicações químicas,
né? Vamos pensar assim. Elas não curam porque elas agem apenas no físico ou na mente, né? No físico ou na mente. É aí que elas agem. Mas elas não podem alcançar as emoções ou sentimentos do seu filho, entende? E quando nós falamos em distúrbios da mente, né, transtornos da mente, como por exemplo, eu estava falando TDAH, TOD, TOC, depressão, ansiedade, bipolar, né? Então o problema começa bem antes do seu filho ter desenvolvido essa comorbidade. O problema começa antes. Você não sabia, você não tinha conhecimento, então você não percebeu, você não entendeu. Por exemplo, um trauma que o seu filho pode ter sofrido, talvez no parto, ou um bullying na escola, ou um acidente, enfim, algum tipo de trauma, que foi muito traumático para ele. Ou, por exemplo, se ele passou por alguma situação de muito estresse prolongado, por exemplo, bullying, né? É possível também. Somando com o lado hereditário, então às vezes o lado do pai ou o lado da mãe, né, materno, já tem na genética genes, por exemplo, às vezes o pai é TDAH, a mãe é TOD, então o filho já tem ali nos genes tudo favorável para despertar aquela comorbidade nele. E aí, somando com isso, ele passa por um trauma ou por uma situação, como eu estava falando, estressante, prolongada por muito tempo, desperta aquele gene. E aí ele começa a desenvolver os sintomas daquela comorbidade, tá? Então, assim, o seu filho, por exemplo, você vê que o seu filho está agitado, né? Então você vai precisar entender, conhecer o que causou aquela agitação no seu filho. Por quê? Porque no tratamento com as medicações químicas, elas tratam apenas ali os neurônios, né? A parte cerebral, apenas a parte física e mental, mas elas não têm condições de alcançar as emoções ou sentimentos, né? Então o seu filho vai ficar como que meio amortecido. Se ele está muito agitado, ele pode diminuir a agitação, mas não que aquela medicação vá curar a agitação dele, né? Ela vai deixar como que meio amortecido enquanto ele está fazendo uso por um tempo, tá? Eu quero trazer essa clareza aqui para você conseguir entender o resultado, né? O resultado de fazer o uso. O que a medicação química pode fazer, até onde ela pode ajudar. Agora sim, se o seu filho anda irritado ou até agressivo, né, nervoso, por quê? O que está causando aquele comportamento, né, aqueles sentimentos nele? O que foi? O que aconteceu? O que está acontecendo? Então, não é simplesmente, meu filho tá nervoso, tá agressivo, tá agitado, eu vou levar, né, para aquele médico dê uma medicação, sei lá, um remédio para fazer alguma coisa, porque não sei mais o que eu faço. Meu filho sai batendo nos coleguinhas, se mordendo, não dorme mais, quase não dorme à noite, agitado, não para. Eu vou levar para tomar um remédio. O que está acontecendo? O que aconteceu? Então, a grande maioria das mães não tem esse acesso, não tem esse conhecimento. Mas você aqui comigo, nesse bate-papo, você está tendo essa oportunidade. Poxa, Sara, eu nunca parei para pensar. Realmente, né? Eu só quero dar um remédio para ele ficar calmo. Mas por quê? Né? O que está acontecendo? O que causou essa agitação no meu filho? O que foi? Então, olha só, você, mamãe, a mãe de um filho autista, né? Quando você tem esse conhecimento, essa orientação, você vai querer buscar para o seu filho algo a mais. Não apenas uma medicação para deixar ele mais calmo. Até porque as medicações químicas, elas sempre trazem algum efeito colateral. Tem algumas que a mãe precisa levar o filho de tempos em tempos, fazer exame para ver o fígado, não, que pode sobrecarregar o funcionamento do fígado. E o fígado é um órgão tão importante, né? Então, assim, por isso que eu uso nos meus filhos, desde que eles nasceram, na verdade, desde a gestação, eu já uso com eles a terapia floral. Por quê? Primeiro, não causa nenhum efeito colateral. Então, é o oposto das medicações químicas. É o oposto.
eles não trazem, impossível trazer efeito colateral. Por quê? Então vamos lá, mais uma etapa, né? Por quê? Porque eles são feitos, são preparados, nenhum produto, nada químico, mas eles são preparados da energia das plantas, das flores, então não é usado a matéria da planta. Como assim, Sara? O que é matéria da planta? A folha, caule, né? Não é usado, apenas a energia da planta. Então, olha só, agora vamos falar de uma outra parte aí, que é uma parte energética, né? Como é que funciona, como se explica isso, né? Então, quando se fala em energia, né, é algo que você não vê. Você vê o vento? Você não vê o vento. Você vê o resultado do vento. O vento passou, levantou tudo para cima, mas você não enxerga o vento. Então, mais ou menos assim, a energia, você não consegue pegar a energia, mas você sente a energia. As medicações químicas, elas agem no que você vê, no que você pode tocar, né? Então, no que você vê, por exemplo, os neurônios. Claro que você não vai ver aí os neurônios do seu filho, você não vai poder tocar, mas é algo físico que eu quero dizer, né? Então, as medicações, elas alcançam, elas agem no físico, né? E na mente, corpo ali no físico e na mente. Mas os florais, né, a terapia floral, eles agem na emoção, no sentimento do seu filho. Os florais, eles agem no que você não vê no seu filho, né, mas você percebe, né, que ele está sentindo. É aí que os florais vão agir nas emoções e nos sentimentos do seu filho. Então, é onde não se pega, né? É onde não se vê. Você não toca uma emoção, você não pega um sentimento, você não pega o medo. Se você pegasse o medo, né? E pegasse o medo do seu filho e jogasse, sumisse com o medo do seu filho. Mas não é assim que acontece, na verdade. Mas o seu filho sente, ele sente aquele medo, ele sente aquela raiva, ele sente aquela angústia, ele sente. Mas também ele tem dificuldade de te contar, de se expressar, né? O que é que ele está sentindo, mas ele sente. Então, quando você não toca, quando você não pega, quando não é nada físico, mas você sente, então, apenas os florais podem tratar essas emoções. Sara, você estava falando agora de pouco que autismo não é doença, que não se trata autismo, e agora você está falando de tratar. Sim, não se trata o autismo, mas se trata as emoções e os sentimentos que estão em desequilíbrio, em desarmonia no seu filho autista. Como você trataria as emoções e os sentimentos em desequilíbrio de um outro filho seu que não é autista? Simples assim, com a terapia floral, né? Então, e tratando dessas emoções e desses sentimentos com os florais, caso o seu filho esteja fazendo uso, esteja tomando alguma medicação por receita médica, né? Porque ele desenvolveu alguma comorbidade ou porque ele nasceu com alguma síndrome, tem lá suas consequências, os seus sintomas, então ele precisa tomar aquela medicação, mas com o uso da terapia floral, junto, o seu filho pode diminuir as medicações, pode diminuir os miligramas, pode diminuir a frequência, o uso daquelas medicações. E dependendo da comorbidade, nem medicações ele vai precisar fazer o uso. Como meu filho é autista, então TDAH, ele não usa medicações, somente a terapia floral. Agora, é claro, casos, por exemplo, psiquiátricos, né, de esquizofrenia, por exemplo, então precisa sim fazer o uso de medicação, mas com a terapia floral diminui. Talvez você não sabia disso, mas isso abre a sua mente e fala, uau, que oportunidade, eu não entendi, eu não sabia disso. E tudo que você quer para o seu filho, na saúde dele, é que ele não ingira, né, não vá fazer o uso de nada que cause um efeito colateral. Você quer evitar ao máximo, né? Pois é, mas talvez você pense assim, mas Sara, e se eu decidir não usar os florais, né? Tem algum problema? Se eu quiser apenas fazer o uso das medicações ali que foi receitado pelo médico. O que vai acontecer? Ou positivo ou negativo, né? Ou seja, o que é isso? Ele pode precisar, com o tempo,
Aumentar os miligramas. Então você volta no retorno e o médico pergunta como ele está e você fala, ai doutor, ele está usando essa medicação aqui, mas eu não estou vendo o resultado. Ele continua agitado, ele não está dormindo direito, a professora continua reclamando que ele está batendo nos coleguinhas, né? Ele está agressivo, eu não estou vendo. Então o que o médico vai fazer? Ele vai aumentar os miligramas. Ou ele vai receitar, medicar mais uma medicação. Então olha só, além de tomar mais um tipo de medicação, pode ser que ele vai ter que tomar por mais vezes, com mais frequência, tipo de manhã e à noite, ou aumentar os miligramas, e com isso vão vir o quê? Os efeitos colaterais, não tem por onde. Mas Sara, mas os florais têm comprovação científica? Porque eu já tive dúvidas assim, né? Os florais têm comprovação científica? Na verdade, desde a antiguidade, isso não é novo para você já ouviu falar. Que as curas, os tratamentos, eles já eram feitos através das plantas, né? Não se usava químico antes, através das ervas, né? E muitas medicações ainda hoje têm como a base, né? Compostos da planta, tem como base. Então, se uma planta, né, tem vida, tem energia nas folhas, nos caules, enfim, tem a seiva, tem os nutrientes, tem tudo ali. E a pessoa que faz o uso, ela pode absorver todos esses benefícios da planta, a planta também tem energia. Então, você também consegue absorver aquela energia. E os florais, eles são diferentes dos fitoterápicos. O que são os fitoterápicos? Cápsulas, né? Feito das ervas, das plantas, emplastros, pomadas, né? Que agem na mente, agem no físico, né? E que se forem usados com prudência, com orientação, não vão causar efeito colateral, se forem usados com prudência e com orientação. Mas os florais, eles agem nas emoções, nos sentimentos, ou seja, né? Por isso que eles realmente podem ajudar o seu filho autista a ser um filho calmo, tranquilo, aceitando os seus direcionamentos, os seus comandos, né, para se desenvolver com autonomia, com independência, e vocês poderem juntos levar uma vida normal, porque além do seu filho fazer o uso dos florais, você também pode fazer, a sua família também não só pode como deve. Aqui em casa todo mundo toma, eu falo que até o gatinho toma também. Todo mundo toma florais aqui. Então fica todo mundo em equilíbrio, todo mundo em harmonia, né? É tão bom. As minhas alunas, por exemplo, elas aprendem a preparar a fórmula, a escolher as flores que cada um da família ali precisa, além do filho. Então elas aprendem também a equilibrar, a tratar a família toda, né? Então o filho é autista, mas aí o pai, a mãe, o outro filho também recebe os cuidados ali da terapia floral. Então, quando você, mãe, você entender isso, você vai poder realizar esse sonho de poder levar uma vida normal, de ter um filho autista calmo, tranquilo e que vai se desenvolvendo, vai tendo cada vez mais independência, mais autonomia. Por quê? Muito mais fácil você trabalhar, você desenvolver uma criança autista, ou se você tem um adolescente autista, ou mesmo um filho adulto autista, é muito mais fácil de você lidar com eles calmos e tranquilos. Concorda comigo? Se você for falar com o seu filho e ele estiver agitado, ou ele estiver irritado, explosivo, agressivo, como que você vai orientar, ensinar, explicar, direcionar, desenvolver uma habilidade naquele filho? E você vai correr, pedir socorro para o médico para que ele faça uso de uma medicação, mas nem sempre é suficiente, porque a medicação química, ela não vai lá na origem daquele sintoma, ela amortece, ela ameniza apenas, né? E se você entende o porquê daquela ansiedade, da onde começou, por exemplo, adolescentes, é muito comum adolescentes autistas desenvolverem depressão. Adultos
outros, né? Porque desde a infância não foram compreendidos, não foram respeitados, não foram entendidos. E aquilo foi acumulando um nível de estresse, de frustrações, de decepções, de angústias muito grandes e acabaram desenvolvendo comorbidades assim como depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada. É comum isso acontecer, né? Mas quando se tem a oportunidade de fazer o uso da terapia floral, teu filho vai ficar mais calmo, mais tranquilo, mais acessível, mais comunicativo e é muito mais fácil você trabalhar com aquele filho, você direcionar, você explicar para ele. Ele vai aceitar mais você como mãe ali dirigindo, orientando ele, né? E todos ganham na família. Porque só quem tem um filho autista nervoso, ansioso, agitado, agressivo, sabe quanto é difícil, quanto é sofrido, né? Quanto é preocupante e tudo mais. Bom, então olha só. Imagine, né? Vamos imaginar aí, cada um dentro da sua realidade, porque cada um que tem o seu filho autista, cada criança tem os seus sinais, tem as suas dificuldades, né? Tem as habilidades que precisa ser trabalhada, desenvolvida. Mas vamos fazer um imagine dentro da sua realidade. Então imagine você poder, vamos pensar assim, você poder ouvir, se o seu filho é criança, você poder ouvir da professora elogios, né? Que o seu filho não está mais batendo nos coleguinhas, que ele não está mais agitado, que ele aceita fazer as atividades, né, que ela pede, não fica correndo mais de um lado para o outro. Consegue imaginar, né? Poder realizar esse sonho? Vamos pensar em mais um imagine. Imagine você poder sair de casa com seu filho, né? Ir para um supermercado, para um shopping, para uma festa de aniversário, né? Enfim, e ele conseguir esperar, saber esperar. Por exemplo, se vocês tiverem que ir em algum local, vai num McDonald's, por exemplo, tem que ficar lá esperando para ser atendido, um exemplo, né? E ele com paciência, sem ficar agitado, sem ficar nervoso, esperar para chegar a algum lugar, né? E ele não ter uma crise nervosa, ele entender que não chegou a hora, precisa aguardar. Imagine o seu filho podendo dormir a noite toda, 10, 12 horas, né? As mãezinhas que acordam, aí o filho acorda 3 horas da manhã e vai brincar, simples assim, agitado. Aí você não dorme, você poder ver o seu filho dormir a noite toda. Então, com os florais, com a terapia floral, é possível você realizar esses sonhos. É muito possível. É apenas você ter conhecimento de como usar. E talvez você me pergunte, Sara, então me passe aí um floral para autismo. Meu filho é muito agitado. Tem floral, né? Passa um floral aí para ele. Qual floral que é bom? É mais um detalhe agora. Os florais, por eles serem energéticos e eles trabalharem com as emoções e os sentimentos do seu filho, cada criança autista, se você escolher, por exemplo, 5 crianças autistas, e dentre essas 5, todas elas são muito agitadas, a fórmula não vai ser a mesma. Se você tiver aqui o Joãozinho, o Pedro, a Maria, a Carla e a Letícia, por exemplo, a forma do Joãozinho é uma, a do Pedro é outra, da Maria é outra, da Carla é outra, da Letícia é outra. Mas Sara, eles são autistas e eles são todos agitados. Não é a mesma fórmula? Não, por quê? Na terapia floral não se olha somente para os sinais, os sintomas, mas se olha para a pessoa. E o autista, cada autista é único com seus sintomas de comorbidades que ele tenha desenvolvido, ou sinais, ou emoções e sentimentos, características da personalidade. Tem características que não tem nada a ver ser autista ou não, é dele, da personalidade dele. Ah, mas porque ele é autista que ele é assim? Não, se ele não fosse autista, ele seria também. Por exemplo, o meu filho, eu percebo que ele é muito inseguro. Ele não é inseguro porque ele é autista, ele é inseguro por causa da personalidade dele. Mas o meu filho, ele é muito, vamos pensar aí, ele é muito apegado. Ninguém pode pegar nos brinquedos dele, ele não gosta de repartir com ninguém. Meu filho, nossa, ele dá um trabalho, né, quando encontra com os outros coleguinhas. Isso aí não tem nada a ver com autismo. Isso daí é característica da personalidade dele. Então, quando você vai montar uma fórmula de florais, você vai olhar para as dificuldades que aquela criança tem, para as emoções e os sentimentos que estão em desequilíbrio, estão em desarmonia com ela. Você vai olhar para as características da personalidade dela. Você vai procurar saber e entender o que causou alguma situação, o que motivou ela a desenvolver aquele desequilíbrio, aquela desarmonia, né? Então, é um conjunto que
você tem que ter um olhar para tudo isso e aí você monta a fórmula da terapia floral, tá bom? Então não tem como eu falar assim, tem floral para agitação no autismo. Não existe dessa forma, tá bom? Não é assim que se faz o uso. Não quero deixar ninguém sem resposta, então vamos começar pela Fernanda. Como ajudar o meu neto? Ele não gosta de ficar na minha casa. Fernanda, uma das coisas é você agradar o seu neto, né? Por que será que ele não gosta de ficar na sua casa? Não sei se você é nova aqui, se você não já assistiu outros vídeos meus explicando que todo autista vive um mundo imaginário. Então, que não é igual o seu mundo real aí. É um mundo imaginário. Todo autista tem, seja criança, adolescente, adulto. E lá nesse mundo imaginário, ele tem os personagens, os amigos imaginários dele, as regras que ele coloca, do que ele gosta e tudo. E se você procurar querer saber, entender o que o seu neto gosta, quais os interesses dele, e você compartilhar isso dele, você preparar o ambiente da sua casa com essas coisas que agradam ele, com certeza vai ser motivador, vai ser interessante ele querer ficar na sua casa, né? Porque é algo que atrai a atenção dele, é como se você estivesse falando a mesma língua, você está tentando se comunicar com ele. Então é uma forma de agradar o seu neto para que ele fique na sua casa. Cristina, boa noite, querida. Meu filho autista lança tudo no chão e fica cuspindo também. O que eu faço? Olha só, essa forma de jogar tudo no chão, ele está precisando de direcionamento. Ele pensa que agindo dessa forma, ele vai resolver aquilo que deixou ele irritado, bravo, nervoso, indignado, chateado, com raiva. Ele pensa que é assim que ele resolve, né? Então, você precisa num trabalho formiguinha. O que é trabalho formiguinha? Eu sempre falo para as mãezinhas aqui, também para as minhas alunas, que o nosso trabalho de mãe de autista é formiguinha. Todo dia você precisa estar trabalhando, desenvolvendo algo no seu filho, direcionando, orientando todo dia, como uma mãe de um filho que não é autista, né? Da mesma forma. Então, por muitas vezes, por várias vezes, você vai precisar orientar o seu filho que não é dessa forma que ele vai resolver os problemas dele. Se ele for verbal, ele precisa aprender a te falar. Se alguma coisa que irritou, que incomodou, que chateou, ele precisa falar. E aí, quando ele falar, você ouve, você dá importância para o que ele está falando, né? Senão ele também desiste. Se ele for não verbal, mas ele precisa pelo menos te mostrar, mas ele precisa entender que não é jogando, não é cuspindo que ele vai resolver. E isso é um trabalho diário. Cada vez que ele tiver esse comportamento, você, naquela hora ali, não adianta. Ele tá estressado, ele tá nervoso, ele pode ser que ele não vai te ouvir e vai ficar pior. Mas depois que passa, que ele se acalma, você traz essa clareza, você olha nos olhos dele, né? Ou se ele não te olha no olhar, mas você fala que igual ele vai, mesmo que ele não olhe nos seus olhos, mas ele vai te ouvir. E você vai explicando para ele que não é assim que se resolve. E uma vez, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, em algum momento a ficha vai cair, ele vai entender, ele vai começar a mudar o comportamento dele. Fez sentido para você? Patrícia Fonseca, o meu filho está agressivo, não dorme direito, é bastante agitado. Então, por que o seu filho está agressivo, Patrícia? Né? O que está acontecendo que ele fica agressivo? E se ele fica agressivo? E se ele fica agitado? O sono na noite é reflexo do dia. Se durante o dia o seu filho é agitado, a noite dele não vai ser tranquila. E também se a noite dele não for tranquila, ele vai ficar agitado durante o dia, ele vai ficar agressivo, irritado. Olha só como uma coisa leva a outra. Seu filho fica agitado de dia, a noite dele não vai ser tranquila, não vai dormir direito. Se ele não dormir direito, durante o próximo dia é muito provável que ele fique irritado e agressivo. E vira uma bola de neve. Então, como que está sendo a rotina do seu filho, né? Por que será que ele anda tão agitado assim? Será que ele fica muito tempo na tela? Ou será que ele anda muito ansioso? E o que está causando essa ansiedade nele? Ele é muito medroso? Ele é muito inseguro? Ou ele não consegue falar, talvez ele seja não verbal, e ele não consegue expressar o que está dentro dele, os sentimentos, as indignações, as raivas, as angústias dentro dele, ele não consegue. Então ele fica com aquilo lá trancado dentro dele. Você já ficou assim alguma vez? De repente você quer, né, aconteceu alguma coisa, alguém te deixou chateada, fez alguma coisa que te deixou revoltada, nervosa, mas você teve que engolir
engolir aquilo, você não pôde falar, você não pôde pôr pra fora a sua indignação, a sua raiva, né? Você teve que engolir. E aí você começa a ficar com uma agitação interna, uma angústia. Aí você vai deitar, vem os pensamentos, você não consegue desligar daquilo, você não dorme direito, durante o dia aquilo vem na sua cabeça, começa a ficar agitada por causa de uma coisa mal resolvida, que você não conseguiu pôr pra fora. Já passou por isso? Todo mundo pode passar por isso. Seu filho também. Então, de repente, alguma coisa que chateou muito, que irritou muito ele, que deixou ele muito bravo, magoado, mas por ele não ser verbal, ele não consegue falar. Ou pode até ser que ele seja verbal, mas ele não consegue pôr em palavras, falar, explicar o que tá dentro dele. E aquilo causa uma agitação muito interna. Ele vai pra lá, ele vem pra cá, ele fica agitado. Se ele fica agitado, de noite ele não vai dormir bem. Ele pode sonhar, ele pode ter pesadelos, ou uma própria ansiedade. E daí no dia seguinte, por ele não ter dormido à noite, ele fica agressivo e vai, né? Então, não é só tomar remédio, é entender as causas. Nossa, Sara, mas não é porque ele é autista? Não é só por ser autista. Autismo não é doença. Lembra que eu falei? Autismo não é doença. Então, assim como um filho que não é autista poderia também ter esses comportamentos, o autista também pode ter. Não é porque ele é autista apenas, não é só isso. É o que ele não está conseguindo lidar internamente com ele. E ele não está conseguindo expressar isso. Fez sentido, Patrícia? Conseguiu entender? Olha aqui, Rosilene, físio. Meu filho não aceita que ensine algo novo. Fica nervoso, ele mesmo quer fazer do jeito dele. Olha só, Rosilene, quero trabalhar isso nele antes de ir para isso. Fica nervoso, ele mesmo quer fazer do jeito dele. Tem um lado positivo aí, né? Eu trabalho muito com a minha filha aqui. Minha filha, ela tem uma personalidade mais forte do que o meu filho, né? O meu filho já é mais tranquilo para aceitar. Ambos são autistas, mas a Helena, ela se impõe mais. Então, ela quer fazer. Claro que ela não vai dar conta de fazer certinho. Ela tem 4 anos. Então, ela quer cortar com a faca, ela quer ajudar a fazer salada, ela quer ajudar a fazer o bolo. Se a moça está me ajudando na limpeza aqui em casa, ela quer pegar o rodo. Se eu peço pro mano, faz favor pra mamãe, pega lá tal coisa em tal lugar. Ela quer ir, ela quer pegar, ela quer trazer. Tem um lado positivo de autonomia, de independência. Tem esse lado bom, né? Agora, quando o seu filho não quer que você ensine algo novo para ele, né? O autista, ele tem essa dificuldade de mudança. Então, ele gosta de ficar na repetição, ali no mesmo, por muito tempo. E aí, quando ele resolve mudar também, não tem quem segure ele. Ele simplesmente resolveu e mudou, né? É importante trabalhar a flexibilidade. Sua mãe, né? Lembrando que os nossos filhos autistas, eles têm o tempo deles. E muitas vezes, na nossa pressa, na nossa ansiedade de querer que ele, né, aprenda uma nova habilidade, que ele se desenvolva mais rápido, que ele consiga logo, a gente que apura um pouco e aí trava. Então, dentro do tempo do seu filho, ele pode aceitar aquela mudança, aquele novo, né? Mas sempre dentro do tempo dele. O tempo do seu filho autista nunca vai ser o seu tempo. E eu vejo aqui com os meus, não adianta. Quando você aprende a respeitar o tempo do seu filho autista, vai mais rápido do que se você estivesse apurando para que ele fosse logo, que ele aprendesse logo, que ele mudasse logo, né? Isso não significa que você não vá fazer a sua parte de direcionar, de orientar, de motivar. Tá ok, tá tudo bem. É nosso papel de mãe de direcionar, mas nunca esquecendo que a gente direcionar, orientar, motivar, mostrar o novo, mas é no tempo deles. Dessa forma, não vai ter estresse, você vai ter um filho calmo, porque quando ele decidir, ele vai. Qual floral você indica para acalmar e para o sono, Rosilene? É como eu estava falando agora de pouco, né? Depende de muitos fatores, né? Por que o seu filho ele não é calmo, ele é nervoso ou ele é agitado? O que está causando isso nele? Seria legal, Rosilene, que você fizesse uma observação mais detalhes, observasse mais o dia dele. Quando você vê que ele ficou nervoso, tenta entender o que aconteceu, o porquê. Depois, em outro momento, ele ficou nervoso de novo. Será que foi a mesma situação ou foram situações diferentes, né? Às vezes, uma briga
brincadeira, né? Adultos brincando, ou outras crianças brincando, e eles não entendem palavras de duplo sentido, piadinhas, ou brincadeiras mesmo que não faz sentido para eles, musiquinhas que irritam eles, pode ser também. Ou é porque ele não quer compartilhar um brinquedo, ou porque ele tem dificuldade de mudar, de aceitar regras, né? Então, como que você pode ajudar o seu filho a obedecer um comando seu, aceitar aquilo que você está falando sem resistência? Eu falo muito sobre o mundo imaginário. Quando você cativa o seu filho, você conhece, você acessa o mundo imaginário dele, uau, você se tornou a melhor amiga dele, né? Ele se apaixona por você, pela mãe ali, então ele cede, né? E aí fica muito mais fácil de você fazer com que ele te ouça, ele te obedeça, que ele faça aquilo que você está pedindo que ele faça. O mundo imaginário é uma das ferramentas que eu ensino de base, ela é a base. Depois vem outras ferramentas que para ajudar o seu filho uma coisa e outra e outra e outra, mas o mundo imaginário é a base. Sem o mundo imaginário, você fica dando murro em ponta de faca. Você acha que está desenvolvendo, mas não está desenvolvendo o seu filho, só vai causando um estresse muito grande nele, você, na sua família. Então, acessar esse mundo imaginário, procurar saber quais são os interesses dele, do que ele gosta, o que diverte ele e também o que irrita, o que incomoda, evitar, né? Mostrando um respeito, que você compreende as hipersensibilidades dele, que você respeita o tempo dele. O autista precisa se sentir respeitado, amado. Então ele se sente um ET dentro da própria casa, né? Ele se sente um peixe fora d'água. Incrível, né? Então muitas mães me falam assim: nossa, Sara, mas eu tenho meu filho ali comigo, mas existe um bloqueio entre nós dois. Eu falo, ele não me obedece. Eu falo, ele não me ouve, ele nem olha pra mim. Parece que eu tô falando pro vento, pro vazio, pra parede. Eu me sinto assim tão mal, né? Então o seu filho, na verdade, ele se sente um alienígena dentro de casa, né? Ele não se sente entendido, compreendido, respeitado. Pode até se sentir amado, né? Você tenta demonstrar o seu amor para ele, mas você quer o tempo todo mudar ele. Você quer o tempo todo consertar o seu filho. Você quer o tempo todo encaixá-lo dentro de um molde de uma criança que não é autista, né? E não vai funcionar, não vai dar certo. É por isso que eu insisto para vocês estarem no evento Um Novo Olhar sobre o Autismo. Você olhar para o autismo do seu filho com outros olhos, por um outro ângulo, e você perceber coisas que você vai ter que mudar em você para você aceitar essa condição de autismo e facilitar a sua interação e comunicação com ele. Começar pela primeira aula do evento, você vai entender melhor a mente, o cérebro, o funcionamento da mente e do cérebro do seu filho autista e os porquês, dos sinais e dos comportamentos dele. E você vai falar assim: uau, agora sim, tudo faz sentido. Aí você olha para o teu filho agindo daquela forma, tendo aqueles comportamentos, você vai assim: agora eu entendo. Agora eu vou parar de dar de frente com ele, parar de agir dessa forma com ele, porque agora eu entendo melhor meu filho, né? E isso eu vou trazer muita informação, conhecimento lá no evento. Lá estão estruturadas as aulas, né? Fazendo conexão, um sentido atrás do outro. Qual flor você indicaria para estimular a fala? São várias, Cacau, são várias flores. Depende, o seu filho não fala porque ele não consegue. Será que ele não consegue se colocar? Ou será que ele é inseguro? Ou ele tem a timidez? Ou ele tem medo de falar? Ou é porque ele não se sente compreendido, então ele prefere ficar no mundo dele isolado, fechado? Tem várias flores, né? Precisa fazer uma avaliação. O que está por trás da dificuldade da fala, além do déficit normal que se tem da comunicação e interação. Então, assim, eu quero que vocês entendam. Não é que eu não quero falar aqui para vocês. Poxa, mas custaria a Sara falar? Não é isso. Eu posso estar indicando flor errada, porque eu não conheço, eu não estou falando aí com você sobre o seu filho, detalhes. Aí você vai lá, você faz um investimento, você vai na farmácia, você compra, o seu filho faz uso e você pensa assim: a Sara me indicou, mas não vi diferença nenhuma. Eu não indiquei a flor certa, porque eu não avaliei o seu filho, né? Então, é essa a questão. Não é porque eu não querer passar, bom? Tem dificuldade de aceitar comandos, regras. Isso, então, Rosilene. Claro que tem os florais que auxiliam nessa parte, né? De flexibilidade do seu filho. Mas também é como você passar os comandos para ele. Vai escovar os
dentes, vai tomar banho, vai trocar de roupa, sai do celular, né? Vai guardar os brinquedos, por exemplo. Como fazer isso sem ele ter uma crise nervosa? Começando pelo mundo imaginário, né? Então, através do mundo imaginário, você ter acesso, assim, a ele e ele se sente entendido, compreendido. Então, ele favorece. Ao invés dele dificultar essa comunicação, é como se ele abrisse as portas e facilitasse, baixando a resistência dele. E ele, Sara, meu filho está muito agitado, mas já notei que ele não sabe se comunicar. Tem algum floral que possa ajudar? Então, é isso que eu estava falando, né, Niele? Acho que se você está aqui ainda, você ouviu? Tem vários florais da compra para ajudar na agitação. E ele não consegue se comunicar. Qual é a dificuldade de comunicação? Por que ele não se comunica? Por que ele não se expressa? Por que ele não fala? Eu precisaria fazer uma avaliação, né? Muito obrigada de novo por vocês tirarem um tempinho, né? Vocês tirarem esse tempinho para estar aqui comigo, para a gente conversar, mães comprometidas, né? Isso faz uma grande diferença na transformação do desenvolvimento do seu filho autista. Comprometimento da mãe faz total diferença. Um beijo para vocês, um abraço apertado, uma ótima noite de descanso. Tamo junto aqui de novo no bate-papo de amanhã. Até! Beijo!